O lobby é feito. Existe o lobby oficializado ou o lobby extraoficial, mas o lobby será feito. O problema é quando... lobby sionista seria um problema pra você? Então, cara, porque eu não sou sionista, né? Você sabe disso. A minha posição pessoal em relação ao conflito Israel-Palestina é pró-Palestina, porque eu sou muçulmano. Posso até falar sobre o que eu me converti, enfim, depois aqui, vocês forem perguntar especificamente. Então eu sou contrário a essas pautas. O MBL não. O MBL é pró-sionista. E essa é uma posição bastante demarcada dentro do movimento. E que tem como porta-vozes principais o Kim Kataguiri, o Guto Zacarias e o Renato Batista. Eles três, eles são bastante vocais na defesa do Estado de Israel, na defesa até do governo Netanyahu, mas eu não sou. Essa é uma divergência que existe aí no seio do movimento. A prova que o MBL... É plural? É plural. Sempre que me perguntam, de vez em quando perguntam isso. Não em podcast, não fico indo um monte de podcast, mas perguntam, né? Eu falo, olha, o MBL tem uma pluralidade tal que admite um muçulmano pró-Palestina dentro das suas fileiras e como coordenador nacional e fazendo as coisas. E isso não gera internamente nenhum mal-estar. Eu não fico lá e o Guto fica me sacaneando e não pode falar, ou fica aí na sua. Não tem isso, entendeu? Mas eu entendo que a posição do movimento é uma posição mais pró-sionista. Recente teve um host do Brochada Sinistra que foi cancelado na internet, né? Não tô ligado. Eu esqueci o nome dele, o gordinho lá. Todos foram, né? Mas o Totoro. Totoro? O Totoro falou de Israel e aí uma galera já começou a bater em cima, né? E no Twitter você identifica muitas pessoas do MBL com as cores da bandeira, né? Muita gente. Branco, preto e amarelo tá geral ali, né? Quem usa essas cores, cara, né? quem usa essas cores é do Partido Missão, né? E aí você vê muita gente do Partido Missão falando que ele foi antisionista, que tem que cancelar esse cara, que tem que calar a boca desse cara, que tem que cortar os patrocínios desse cara, querendo acabar com brochada sinistra mesmo. Uma galera do Missão no Twitter atacando o Totoro por ter falado essa parada de Israel. O que ele falou? E, por exemplo, eu também, eu acho que antisionismo não é antissemitismo. Não é. Eu também não acho que seja a mesma coisa. Eu acho que são coisas completamente diferentes, né? Diferente. Eu consigo fazer a distinção Mas aqui. essa galera que fala que você ser antisionista, você está sendo antissemita. Então, vamos lá. A gente tem um rapaz, era um jovem que tá escrevendo assim as coisas do MBL, ele tá com um perfil até razoavelmente grande no Twitter, mais de 20 mil seguidores já. E ele tem essa tese de que o antissemitismo e antisionismo é a mesma coisa. Existem pensadores, jornalistas judeus que acham que antissemitismo e antisionismo é a mesma coisa, e eles argumentam da seguinte forma: Israel é um caso excepcional, porque é a única nacionalidade que não possuía um Estado, e, portanto, ter um Estado é uma coisa que está meio que inerente, que está imbricada no ser judeu. Boa parte da população judia de Israel é sionista e tal. Eu não acho que esses argumentos são fortes o suficiente, e para mim as duas coisas são diferentes, porque a definição das duas coisas é uma definição distinta. O antissemitismo se caracteriza por um ódio, um rechaço, uma inimizade do judeu enquanto tal. Então, independente da sua relação política, do que você faz, se você é judeu, eu lhe odeio. Isso é antissemitismo. O antissemitismo europeu, né, se a gente for pensar bem, que vai desembocar no nazismo, se baseava numa série de teorias, que são teorias furadas, conspiratórias, que dizem: os judeus dominam o mundo, os judeus são, como dizia Goebbels, como é a expressão dele? Weltfeind, os inimigos do mundo. Os judeus são os inimigos do mundo, eles comandam tudo, tá? E por isso que os nazistas perseguiram os judeus de uma forma brutal, e eles não só perseguiram na Alemanha, eles exigiam que os países aliados ao nazista entregassem as suas comunidades judias para que eles matassem, porque eles queriam exterminar todos os judeus do mundo. Aquilo ali foi uma coisa assim particularmente terrível que aconteceu, o Holocausto. Há um ensaio de um historiador chamado Richard Evans, que recentemente eu reli esse ensaio, escrevi um artigo no Valet Plus sobre esse ensaio, em que ele demonstra a singularidade do Holocausto em face de outros genocídios. Ele mostra como o Holocausto foi específico em face do genocídio armênio, do genocídio dos hereros, também praticado pelos alemães na Namíbia, em face do genocídio de Holodomor, em face do genocídio dos kulaks, enfim, vários genocídios. Ele vai fazendo uma análise comparativa, historiográfica, e ele chega à conclusão que
Holocausto é de fato singular. Então, isso aconteceu, e esse antissemitismo europeu, ele é um ódio, uma rejeição do judeu enquanto tal. O antisionismo é diferente. A ideologia sionista é uma ideologia específica, que ela tem uma origem específica no século XIX, com Herzl, né? E qual é, exatamente. E qual é a ideia do sionismo? A ideia do sionismo é que você vai resolver o problema judaico, porque há uma expressão na história que foi chamada de problema judaico ou questão judaica. Marx tem, por exemplo, um livro chamado Questão Judaica. Né? O que é a questão judaica? É a presença dos judeus na Europa e o significado histórico, metafísico, econômico dessa presença judaica na Europa, que de fato é muito significativa sobre diversos aspectos, porque os judeus, por exemplo, estão associados ao início do capitalismo, o Werner Sombart associa eles a isso, e a questão judaica poderia ser resolvida de duas maneiras. No século XIX se concebeu duas maneiras de resolver a questão judaica. A primeira maneira era a assimilação. Então, o que vai acontecer? Os judeus, eles serão assimilados pela cultura europeia, portanto, eles terão uma formação europeia e deixarão de estar, digamos assim, alijados da Europa nas suas próprias comunidades e tal. Eles vão ser assimilados e direitos que lhe eram negados, porque os judeus tinham direitos diferentes dos europeus durante muitos séculos. Não era o mesmo direito que tinham para o europeu e para o judeu, era diferente. Então, os judeus serão trazidos para dentro, eles vão ser abarcados pelo Estado liberal, que tem os mesmos direitos, e os mesmos direitos do europeu vai ser o direito do judeu, universalizar o direito. Essa é a solução à assimilação liberal. Foi o que, por exemplo, a Alemanha tentou fazer na República de Weimar. Né? E não deu certo, depois teve a ascensão do nazismo. E você tem uma outra solução, essa é a solução sionista. A solução sionista é, não, nós precisamos, enquanto comunidade, ter um Estado próprio. Então a gente precisa ter o nosso Estado judaico definido de uma forma étnica, ou seja, há um componente estatal étnico no Estado de Israel, e isso aí é o sionismo. Quando você é anti-sionista, significa que você nega essa ideologia específica. Então você está dizendo, olha, essa ideologia está errada. Sei lá, o Breno Altman, né? Eu já vi o Breno Altman falar disso aí. Então, o Breno, ele diz, não, mas isso aqui, a ideologia sionista é uma ideologia racista. Eu sou judeu, minha família é judia, blá, blá, mas essa ideologia é racista. Essa é uma posição. O antissemitismo é outra posição. Então, eu não acho que é a mesma coisa. Absolutamente não acho que é a mesma coisa. Agora, do ponto de vista do que é predominante no MBL, é predominante uma defesa do Estado de Israel. E eu estou muito tranquilo em relação a isso. Porque é assim. Você não tem nenhum receio disso crescer lá dentro. Então, você sabe o que ou de colocar a sua ideia da forma que você está colocando aqui. Você acha que críticas não vão acontecer? Eu acho que pode acontecer. Eu tô falando essas coisas aqui. Daqui a pouco vai ter um monte de gente aqui me criticando e vindo aqui no comentário. Mas, assim, essas pessoas também fica difícil. Elas também querem criticar você por qualquer coisa. Você não, mas isso não pode, porque você... Eu não fiz nada aqui. Não tô desrespeitando ninguém, não tô falando nada. Eu estou fazendo apenas uma distinção que me parece correta entre antissemitismo e antissionismo. Eu tenho direito de fazer essa distinção. Agora, o que eu acho em termos de futuro? Não, ao contrário, eu acho que a coisa se dilui um pouco. Sabe por que se dilui um pouco? Porque imagina o seguinte, né? Se você vai governar, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma comunidade judia muito importante, uma comunidade judaica muito importante. Você tem também uma comunidade árabe muito importante, libanesa e tal, que é muito influente, que tem grana, que tem acesso aos espaços públicos do poder. Então, para você governar, ao governar, você vai ter que fazer muitas mediações. E a tendência, quando você governa, e você governa por muito tempo, é a diluição de posições muito particularizadas. Você tende a tentar equilibrar as coisas. Isso eu acho que vai acontecer. Mas você acha que a comunidade árabe de São Paulo ou de outros lugares aqui, ela tenta influenciar tanto na política, assim? Porque tenta. o contrário do que a gente entende aí da comunidade judaica aí, que ela tem uma certa influência política, não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Os caras fazem um lobby forte ali. Mas há uma diferença. O lobby israelense nos Estados Unidos, lá no IPEC e tal, é muito poderoso. Ele é muito mais poderoso do que o lobby judaico no Brasil. Embora exista. E aqui existe sim lobby árabe, lobby libanês, um monte de libanês na política diretamente. O Kassab é libanês. Todo mundo. O Temer assim, tem uma galera que já está na política. Maluf era. Então, assim, há uma presença muito considerável de gente etnicamente árabe na política brasileira. Já há.
Então, essa noção, por exemplo, de que só os judeus fazem lobby, o que é o lobby dos judeus e o dos outros, não é assim. Na verdade, todo mundo faz lobby. Todo mundo faz lobby. Ah, os judeus fazem, é muito eficaz? É muito eficaz. Por quê? Porque eles são uma comunidade inteligente, coesa, capaz, com muita gente, dinheiro. Então eles vão lá, eles têm uma meta e eles fazem a meta deles. É isso. E eles fazem, eles têm o direito de fazer. Você sabe qual é o segundo maior lobby nos Estados Unidos? Às vezes as pessoas não sabem. Os armênios. Caraca, pois é. O mundo inteiro. Curioso. Tem o lobby judaico e tem um lobby armênio muito poderoso. Agora você vai perguntar, por que tem um lobby armênio tão poderoso? Porque os armênios controlam o mundo? Porque todos nós somos marionetes dos armênios? Não, porque os armênios formam uma comunidade muito rica, muito capaz, muito inteligente, que vivia ali na região da Anatólia e que sofreu, aí há uma certa controvérsia a respeito da classificação do massacre armênio, se é genocídio, se não é genocídio, mas sofreu um massacre de qualquer maneira. Sofreu um massacre na época dos jovens turcos e os armênios se reuniram para fazer um lobby, e eles fazem um lobby, é um lobby muito poderoso. Os armênios, por incrível que pareça. Então, há comunidades geralmente minoritárias e perseguidas, e a comunidade judaica mais minoritária e mais perseguida de todas, é uma espécie de clássica figura arquetípica de uma comunidade perseguida, fazem muito lobby a favor dos seus interesses. Você acha que no fortalecimento desse movimento sionista teve uma releitura, assim, da Torá, que foi interpretada de forma errada? Eu já ouvi falar que, por exemplo, que lá falava que os judeus, eles tinham que ir para a Terra Prometida para que o Messias voltasse, né? Mas alguns falam que, na verdade, a verdadeira interpretação é que quando o Messias vier, aí sim os judeus irão para a Terra Prometida. Então, eu sinceramente não acho que eu tenha condições de dar uma resposta frontal a isso. Eu não sou judeu. Não, é porque eu não sou judeu e eu não conheço a Torá a ponto de dizer, é isso ou é aquilo. Eu acho que seria bastante... A palavra não é irresponsável, mas seria superficial da minha parte querer dizer qual é a interpretação. Eu sei que tem algumas figuras. Por exemplo, eu leio muito um intelectual judeu e que foi sionista durante uma época da vida dele, que é o Leo Strauss. E o Leo Strauss considera que a interpretação mais adequada é aquela que enfatiza os séculos de tribulação dos judeus e atribui ao Messias a tarefa de instaurar o reino e a Terra Prometida. Isso é a opinião de Strauss, mas Strauss foi um grande intelectual, ele conhecia as fontes judaicas diretamente, ele é hebraico. Eu não sei, eu não tenho conhecimento para dizer, é isso, aquilo, e nem sou judeu. Então, eles falam que tinham vários territórios que poderiam ser essa Terra Prometida, né? Foi determinado Israel, mas poderia ser na Patagônia. Sim, isso existiu. Uma certa e uma certa indeterminação de onde fazer o Estado de Israel existiu durante um tempo. Isso aí não vai ter um consenso nunca, até porque essa é uma parte religiosa. E sempre que você for tentar interpretar a parte religiosa de outra religião, não dá. Eu não me sinto nem confortável. Você pode pôr toda a sua opinião baseada em fatos aqui, porque é fé, mano. Isso aí você vai falar o que você quiser pro resto da vida, você só vai caçar encrenca. Não, mas eu perguntei porque o Ricardo, ele entende pra caramba disso aí, Robertinho. Não, eu sei, mas... Esse dia deu uma aula de cristianismo lá no MBL. Eu não falaria sobre qualquer religião, nem da minha, talvez. Não sei. Esses dias você debateu e foi muito bem.